entrar já tá aí, não vai entrando depois. Dessa vez o Vini tá gravando, então a gente vai ter a gravação. A última aula a gente acabou não tendo, mas dessa vez teremos. Então, quem não puder acompanhar vai poder assistir depois a gravação e a gente vai mandando ver aqui hoje. Queria começar dando uma relembrada no que a gente fez no último encontro. Então, eu já estou rodando aqui o nosso projeto, né? Vamos rodar tudo de novo, vou rodar nosso front-end e vou rodar nossos contratos. Então, vou rodar aqui a nossa blockchain local, vou rodar o script de deploy. Consegue dar um zoomzinho no VS Code? Sim, esse aqui também. Como é que tá agora? Esse aqui tá meio longe, né? E agora? Aí, agora tá perfeito. Fechou. Então, no nosso último encontro, a gente deu uma boa limpada no código, que estava tudo meio misturado. Adicionamos o endpoint de posts e adicionamos a lógica de verificação de login com o JWT. Então, vou voltar aqui para o nosso código. Nós adicionamos esse endpoint aqui de login, onde o usuário envia a assinatura dele. A gente verifica essa assinatura. Depois de verificar a assinatura e ver que ela bate, a gente faz um check do balanço desse cara no nosso token. E se ele tem balanço suficiente, a gente retorna um JWT. Se não, a gente retorna um 401 para ele, ele não tem acesso. A gente fez alguns testes lá no nosso front e acabamos validando isso. Uma coisa que a gente adicionou foi o fluxo feliz, né? Então, caso o usuário tenha, está funcionando legal, mas a gente não adicionou o tratamento de erro, caso o usuário não possua. Então, por exemplo, aqui já está rodando o nosso front. Esse cara aqui tem o balanço 0. Se ele for assinar a mensagem, ele assina e nada acontece. E a gente vem aqui, dá uma olhada no nosso... Podemos olhar aqui na nossa chamada, por exemplo, vamos assinar. E a gente vê que temos um 401 sem balance. Então, esse usuário não tem balance, mas a gente não está mostrando isso aqui propriamente no front-end. Então, a gente vai adicionar esse tratamento depois também. E outra coisa que eu quero fazer hoje, que eu acho que é a principal parte do nosso encontro, é que nós vamos criar o fluxo de fazer uma transação para convidar alguém para o nosso fórum. Então, só relembrando, para convidar para alguém para o nosso fórum, a gente precisa ter o balance e a gente vai fazer uma transação lá no nosso contrato. Vamos abrir nosso contrato aqui. Temos aqui ele e nós precisamos chamar a função invite. Precisamos ter esses requisitos, né? Então, o balance maior que 0, convidar um endereço diferente do próprio endereço e não ter convidado mais 3 pessoas. E aí a gente vai fazer esse invite no front-end e vai conseguir habilitar que outro endereço também acesse o fórum. Então, que os principais objetivos do encontro de hoje é esse: dar uma melhorada ali nos tratamentos de erros e criar o fluxo de transacionar para fazer o invite de um endereço no fórum. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é realizar o tratamento de erro. Uma coisa que eu percebi que dá para melhorar é que se o balance for 0, esse usuário nem pode assinar essa mensagem aqui, né? A gente sabe que isso aqui vai dar errado, então a gente pode simplesmente esconder esse botão de assinar. Então a gente vai começar com essa pequena melhoria aqui. Procurar nosso botão de assinar. E a gente vê que ele está aqui e atualmente ele aparece independente do usuário ter o balance ou não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse balance aqui e vamos criar uma nova variável chamada balance, que é o balance formatado. Então esse balance ele vai ser uma string e a gente pode fazer um check nele. Então a gente vai renderizar ele, mas a gente vai fazer um check que a gente só renderiza esse botão se a gente souber que o balance do usuário é maior que 0. Então nesse momento a gente nem precisa pegar o balance, a gente pode pegar esse próprio data aqui, né? Vamos chamar de balance soft para ficar mais claro. Para não confundir, eu vou devolver esse cara para cá.
E a gente vai fazer esse check. Então, o balance off, ele pode ser um big int ou undefined. Então, a gente vai fazer o check de que o balance off ele precisa existir e ele precisa ser maior que 0 para a gente mostrar esse botão. Então, a partir disso, esse usuário que ele não tem o balance, ele nem vê o botão de assinar. Então, ele deveria ver um outro botão. Então, o que ele poderia ver? Ele poderia ver, por exemplo, um botão de comprar o token, ou nesse caso, uma mensagem falando que ele não possui token suficiente, ele precisa ser convidado, acho que faz mais sentido, né? Então a gente vai adicionar aqui uma mensagem só para no H3. Você precisa ser convidado. Então aqui a gente basicamente o contrário. Vai passar isso para cá. Então, se o usuário tem balance mark 0, ele pode assinar e prosseguir, senão ele vê essa mensagem que ele precisa ser convidado para o fórum. Então, agora a gente pode rodar o nosso script para conseguir um pouco de um token desse endereço. Vamos rodar o nosso script chamado interact. E aí, esse cara já atualizou o balanço dele, ele já pode assinar essa mensagem. A partir do momento que ele assina, ele já recebe os seus posts também, né? Então, ele tem um token válido e ele é capaz de acessar a nossa API. Até aqui, tudo tranquilo. Agora, esse nosso usuário, como ele faz parte do fórum, ele também pode convidar outras pessoas. E aí vai entrar a nossa criação do fluxo de fazer essa transação do invite. Então, eu vou criar um botão. Vamos pensar onde a gente pode colocar esse invite. Vamos pôr aqui embaixo para assinar. Então, se o usuário ele tem acesso, ele tem um balance, ele também vai ver um botão de invite e ele vai precisar de um input field porque ele precisa adicionar o endereço, né, que ele quer mandar o convite. Como é que a gente vai fazer essa transação? A gente vai utilizar um hook do Agami que se chama useContractWrite. Então, vamos abrir aqui a documentação. Use write contract. E a gente vai utilizar esse hook para fazer a escrita no contrato, né, a transação. Então, como a gente pode ver aqui, a gente só precisa importar, a gente pega o write contract e a gente passa alguns argumentos para ele. Tamanho da função, o nome da função, o endereço, a ABI e os argumentos. E o que ele vai retornar para a gente pode ver aqui na documentação também. Ele retorna várias coisas, como por exemplo, write contract, essa é uma função para que vai ser chamada. Ela pode ser chamada de forma assíncrona também, então ele provavelmente vem com uma promise ao redor dela, e aí a gente pode esperar essa função, então provavelmente a gente vai acabar usando isso aqui. E outras informações, como data, o erro, quantas vezes teve uma falha, a gente não vai precisar de tudo isso, a gente vai usar apenas algumas delas. Então, vamos começar o nosso fluxo. Eu vou tirar aqui o UI para o lado, vamos para o código. Galera, se eu tirar um zoom assim, fica muito pequeno? Se ficar, não tem problema, daí eu volto. Ou dá pra ver tranquilo desse tamanho? Não? Eu acho que assim fica melhor. Tá, então eu vou deixar assim. Se É ficar fome melhor. pra programar, né? Fica meio. Pra mim fica meio ruim, mas não tem problema. Se ficar melhor pra vocês, tudo certo. Então, aqui, eu vou criar um novo hook. Ele vai se chamar. Vamos chamar ele de useInvite. Eu vou também colocar tudo nesse mesmo arquivo e no próximo encontro a gente vai dar uma limpada mais uma vez para ficar um pouco mais organizado. Então eu vou criar esse novo hook. Ele vai ser o responsável por ter toda a lógica do fluxo de invite, né? E esse fluxo vai ter algumas peculiaridades que a gente vai vendo conforme a gente vai escrevendo o código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar aquele hook que a gente viu ali do Agami. Então const use
write contract e vai passar alguns parâmetros para esse hook conforme a documentação. Então, o que a documentação nos fala? Para passar o config e depois, nesse caso ele já está pegando o config sozinho, mas a gente vai passar. Depois a gente pega esse write contract aqui. Fazer o teste, se a gente talvez nem precise passar essa configuração, ele já pega o que está conectado. Então a gente vai ter o data e a gente vai ter algumas outras informações aqui também. Então vamos pegar write contract async, que é o que vai escrever. Podemos pegar o erro também. Spending. Isso aqui. Então esses são os dados. Acho que por enquanto é isso que a gente vai precisar. Então, olhando aqui para o nosso front, qual que seria o fluxo, né? Imagina que a gente está querendo convidar um usuário. O que a gente precisa para convidar o usuário? A gente precisa do endereço desse usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é um input field, onde a gente possa colocar esse endereço e validar esse endereço, né? Então, a gente nem vai, o cara digitou o endereço lá todo zoado, a gente nem vai chamar a função, a gente vai fazer uma validação para só chamar essa função se o endereço estiver correto, for válido. Para isso também tem algumas funções prontas aí dentro do Agami e do Vine. Então vamos procurar aqui dentro do Vine mesmo, Vine Validate Ethereum Address. Salvo engano, o nome da função é isAddress, é isso mesmo. E ela vai verificar se seu endereço vale. Então a gente também vai fazer uso dessa função. E aí, beleza, a função está válida, o cara vai clicar em convidar. E qual que é o fluxo de uma transação na blockchain? Primeira coisa que precisa, depois que ele clica, a gente vai precisar que ele assine essa transação, né? Então, com a carteira digital dele, ele precisa assinar essa transação. E o usuário, ele pode, por algum motivo, demorar o tempo que for para assinar essa transação. Então, a gente tem que ter um estado intermediário. Vamos abrir um SkellyDraw aqui para a gente montar o fluxo do estado. Então, ele vai começar lá. Iniciou transação. O que isso aqui vai fazer? Vai pedir assinatura. Então, a gente vai esperar a assinatura, né? Chamar de prompt, porque a gente vai aparecer o prompt da carteira para assinar. E esse cara pode fazer duas coisas. Ele pode simplesmente fechar a assinatura, ele não quer assinar, ou ele pode assinar. Então a gente tem dois fluxos aqui que a gente vai precisar tratar. O primeiro, ele assinou, e o segundo, ele não assinou a transação. Então, caso ele não assinar a transação, o que vai acontecer? A gente vai simplesmente parar com o código, né, e vai mostrar alguma espécie de erro para ele ali. Então, você recusou a transação e o fluxo recomeça. Então, a gente bota aqui um erro. Erro, transação rejeitada. Isso já é um estado final, então quadrado. Ou o outro parte do fluxo é que ele assina a transação. Então essa transação vai ser enviada para a blockchain. E a partir do momento que ela é enviada, a gente precisa esperar essa transação seja incluída com sucesso ou ela reverta, né? Então a gente também tem que pensar nesse loading aí. Então ele assinou, nós vamos ter um loading aqui, que a gente vai estar esperando a transação ser incluída. Também, então vamos esperar aqui. Vamos esperando a transação. Por transação ser adicionada. E essa transação, então, ela pode ser adicionada com sucesso, ou ela simplesmente pode falhar. Então, caso essa transação falhe, também mostramos um erro, motivo da transação ter falhado. Isso também é um estado final. Tá feito. E aí, se tiver sucesso, o que a gente vai precisar fazer? Então,
Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter sucesso de mostrar para o usuário, né, que a transação foi incluída com sucesso. Mostrar alguma mensagem de sucesso, um toast, um modal, enfim, qualquer coisa. Depois, o que a gente pode fazer também? Cara, a gente pode atualizar o balance dele, a gente pode reler quantos convites ele já fez. Então a gente pode fazer mais algumas coisas, mas por hora eu vou deixar marcado mostrar sucesso, vou deixar um extra aqui, mostrar quantos convites ele já fez. Atualizado. Isso também é um estado final, depois que a transação foi feita, esse fluxo termina. Então a gente tem basicamente esse fluxo aqui, que a gente tem que pensar em alguns casos de erro, né, tanto na parte de assinar como depois que a transação é assinada, e também na parte de sucesso. Depois que a gente, agora pensando em algumas melhorias, depois que iniciou, então ele clicou lá no botão e apareceu o prompt para assinar o MetaMask aqui, a gente pode ter um estado intermediário, que a gente fala para o usuário que ele precisa assinar. Então, vai ser esse estado aqui. Então, agora vamos começar a descrever cada estado que a gente tem na nossa aplicação. O primeiro estado, ele ainda não iniciou a transação, a gente pode chamar de idle, ou seja, ele está esperando. O próximo estado é aqui, esperando a assinatura, então a gente tem o wait signature. Essa assinatura pode ter tido um erro, então vamos criar um estado genérico de erro, a princípio só um. Vou botar aqui, status. Então ele assinou, qual o próximo passo? Esperando a transação, então waiting transaction. A gente chama de recipiente de recibo, então quando a transação é incluída, a gente vai ter um recibo com o hash da transação e mais algumas informações. Então a gente vai estar, o estado é que a gente está esperando esse recibo. Ele pode ter o erro, dele também voltaria para o estado de erro, nesse momento é só um erro genérico para os dois casos. E transação com sucesso, nosso último estado. Então, transaction successful. Então, 1, 2, 3, 4, 5 estados que nós mapeamos aqui no nosso fluxo para fazer o invite. Alguém vê alguma coisa aí que está faltando no nosso fluxo, algum estado que a gente deixou passar? Ou seria isso mesmo? É isso mesmo? Então a gente já pode mandar ver no código. Não, antes de mandar ver no código, a gente vai pensar mais um pouquinho aqui. O que a gente vai precisar? Componentes, a gente vai precisar do botão, né, de assinatura. Então a gente vai ter os componentes. Vai ter o botão de assinatura e o input field, que o usuário preenche o endereço. E aí, esse botão, ele vai ter alguns estados que ele vai estar desabilitado, ele vai ter outros estados que ele vai estar habilitado, então a gente precisa mapear isso aí também para a nossa aplicação ficar redondinha. Então, quando que o nosso botão vai estar desabilitado? Quando o cara estiver esperando pela assinatura, waiting sig, quando estiver esperando pelo recibo, ou quando a transação for incluída com sucesso. Se ele tiver um erro, o botão não precisa ficar desabilitado, ele pode tentar de novo. Vou jogar isso aqui um pouco para baixo. E o nosso input field também desabilitado aí em todos os casos, além do próprio idle e do erro. Então a gente pode copiar e colar. Validação, endereço Ethereum válido. E eu acho que isso é o suficiente nesse momento. Então agora a gente está pronto para ir para o código. Já temos os nossos componentes mapeados, temos o nosso fluxo mapeado com os estados do nosso fluxo. Isso é muito importante porque deixa o código mais conciso, né? Para a gente já pensar no fluxo antes de sair codando. Então é muito bacana sempre quando for pensar um pouco de código, escrever no papel, pensar um pouco, mapear o fluxo, os estados, vai ajudar muito. Então agora a gente já tem isso, a gente pode mandar ver. Então vamos
puxar a nossa tela para o lado, a gente vai adicionar esse botão, esse input, embaixo desse botão de assinar aqui. Eu vou criar um componente novo para isso tudo, chamar de Invite Panel. E embaixo do botão de assinar, a gente vai ter o nosso Invite Panel. Nosso Invite Panel é esse componente aqui. Então, ele, como a gente conversou, ele vai ter um input e vai ter um botão. Convidar para o fórum e o input está aqui em cima. A gente já chamou esse componente aqui. Ele já está aqui na nossa UI, bem feinho, mas ele está aqui. Então, a gente vai começar agora a escrever o nosso hook, que ele vai conter a parte da lógica. Então, essas questões que a gente mapeou ali, de estado, de fluxo, vão ficar dentro do nosso hook. E a gente pode começar a escrever aqui. Eu vou passar esse hook para dentro desse arquivo, só para ficar mais próximo. E a gente vai começando aqui. Connected Home. Então, a gente pode importar aqui. E a gente vai começar, então, agora declarando os tipos dos estados que nós descrevemos ali na aplicação. Então, o invite transaction, state, são todos esses estados que nós mapeamos aqui no ScaleDraw. Então, vou copiar aqui para cá. E a gente vai começar por os estados aqui. Temos esses 5 estados mapeados. Vamos criar um estado de React para guardar esse estado. Então, vamos utilizar o useState. Ele vai ser do tipo invite transaction state. E ele vai começar como idle. E ele vai ser invite transaction state. E esse vai ser o nosso estado para controlar aquele fluxo ali. Beleza. Qual mais estado a gente vai precisar? Bom, a gente vai precisar de um estado para guardar o valor do input. Então, tudo que o usuário digitar naquele input lá, a gente vai guardar. Então, vamos criar um novo estado aqui, chamado user, podemos chamar de invited address. Então, o endereço que vai ser convidado. Vai ser um estado e ele vai ser uma string. Vai receber o endereço do input ali. A gente vai criar uma função para expor essa função para o nosso componente para atualizar esse estado. Então, vamos chamar aqui const handle invited address change. Address change. E essa função vai receber um valor. Esse valor vai ser uma string que a gente vai passar para o invited address. Então, temos a função, já vamos expor ela. Handle invited address change. Também vamos expor esse valor do endereço convidado. Nosso estado da transação. E a gente já pode chamar esse hook aqui em cima, useInvite, e pode pegar tanto o endereço quanto o handler para atualizar esse endereço. Então, aqui no nosso input, o valor do nosso input vai ser esse endereço, invited address, e o onChange, a gente vai chamar o handle invited change. E aqui a gente vai pegar esse evento, a gente poderia tipar isso aqui com input change HTML, acho que é HTML input. Não lembro de cabeça, depois eu olho com calma. A gente vai passar um N por enquanto, porque isso é um evento, a gente vai pegar o target e o value desse evento aqui. E vai passar para a nossa função. Então, se a gente voltar aqui para a nossa aplicação, a gente pode testar se é isso mesmo. Então, sim, é isso aí. Quando a gente digita, a gente está atualizando lá o nosso estado e está
lendo no próprio input o valor. No momento, isso aqui não tem nenhuma validação, o usuário pode digitar qualquer coisa. A gente poderia adicionar a validação em dois momentos, né? Tanto quanto o usuário está digitando. Então, o endereço Ethereum, ele pode ser composto de caracteres, de números, mas ele não pode ser composto de caracteres especiais. Então, uma melhoria que a gente já pode fazer aqui é passar um regex para esse cara não aceitar caracteres especiais. Então, o regex, a gente vai pedir uma ajuda aqui do ChatGTP para ele montar esse regex para a gente. Então, write regex to disable caracteres especiais. Então, ele vai nos pedir para ele fazer esse regex aqui. Ele só vai aceitar números e letras. Então, por exemplo, antes de nós atualizar aqui dentro da nossa função, a gente pode checar se esse value que está sendo passado, ele atende o nosso regex. Então, vamos criar um novo regex, new reg expression, um novo regex, uma regular expression, a gente passa ali e a gente tem esse cara aqui. E aí a gente pode utilizar ele com regex.test, ele vai testar nosso valor e ele vai retornar. Então a gente pode pegar falando is next value valid. Se não for válido, a gente simplesmente retorna, ele não vai prosseguir com o código. Se for válido, ele procede e atualiza o nosso estado. Então, a gente salva aqui e vamos fazer o teste. Então, esse cara pode continuar digitando 0x, o endereço, mas eu estou tentando digitar um menos aqui, uma exclamação, e ele não vai. Então, a gente já acaba melhorando um pouco a validação para o usuário não digitar muita coisa. A gente poderia adicionar mais algumas validações, por exemplo, o tamanho máximo. Então, só vamos conferir aqui. What is the max length? Se eu não me engano, são 42. São 42. Então, a gente já pode, por exemplo, botar no nosso input. Então, vamos por aqui. Const max Ethereum address length 42. O nosso input max length 42. Também já temos essa validação de tamanho para o usuário não copiar um negócio nada a ver lá. Se copiar, não vai ir tudo. E aí, beleza, temos nosso input com essas validações. E agora a gente precisa adicionar uma última validação na hora que ele clica no convidar, vai chamar uma função, que essa função vai começar a nossa transação. Então, vamos declarar essa função aqui no nosso hook e vamos começar essa função. Então, a função vamos chamar de const handle invite, ele já está aqui, assíncrono. E a primeira coisa que a gente vai fazer nessa função é checar se o endereço é válido. Então, se o endereço invited address é válido. isAddress, vamos chamar aquela função isAddress que nós vimos. Vamos passar o invited address. E ele retorna o quê? Ele retorna se ele é um endereço. Address isAddress. Então, const isValueAddress. E a gente pega aqui. Se não for endereço válido, a gente vai mostrar um erro. Aqui a gente não precisa pôr o estado como erro, porque isso é um erro de validação. Então, antes a gente está começando o fluxo, a gente já está pegando esse erro. A gente não precisa atualizar o estado do nosso fluxo. A gente pode só mostrar um erro para o usuário. E, por exemplo, vamos pôr um alert bem grosseiro mesmo, só para mostrar aqui. E aí vamos expor essa função. Pegar essa função aqui e chamar ela no momento que o usuário clica. Então, por exemplo, o usuário veio aqui, digitou qualquer coisa, endereço inválido. A gente poderia fazer isso de outra maneira também. A gente poderia, por exemplo, desabilitar o botão até que o usuário insira um endereço válido. Talvez seja até melhor a gente desabilitar, porque aí assim ele nem consegue clicar. Nós vamos fazer o teste aqui, ó. Temos o endereço,
Beleza, esse endereço é válido. A gente clica, ele não dá nenhum erro. Mas eu acho que é mais interessante a gente desabilitar o botão. Então o usuário nem vai poder adicionar esse invite se não for válido. Então a gente vai passar esse mesmo check aqui no nosso botão. Então, disable. Se o endereço não for, ele fica desabilitado. Então aqui tem o endereço. Se eu apago uma letra, ele já não é mais válido e ele não consegue mais invitar. Não, só passar um style aqui para ficar um pouco menos. Passar um flex. Vamos dar um gap neles de 1 rem, só para dar um espacinho, ficar um pouco mais bonitinho. O que mais que a gente mapeou ali que a gente precisa desabilitar? Todos os outros estados, o input, validação do endereço a gente já está fazendo, então o usuário não consegue clicar se ele não passar o endereço válido. Beleza. Então agora a gente sabe que tem um endereço válido, a gente pode seguir o nosso fluxo de escrever no contrato. Então, a gente vai pegar a nossa função aqui do hook que retornou do Agami. Vamos botar aqui para cima. Write contract async. Que a gente pode fazer a chamada dela. Depois do nosso check aqui. Esse check não é mais necessário, mas eu vou deixar. Não vou deixar não, porque a gente está desabilitando o botão, então não precisa. Então aqui a gente tem essa função, a gente está pegando lá um hook genérico, né? Esse hook ele é para escrever em qualquer contrato, e ele expõe essa função, e nessa função a gente passa os argumentos e as configurações que a gente precisa escrever na função. Então a gente pode voltar aqui na documentação e ver o que ele está fazendo. Então ó, ele está pegando o write contract e ele passa a ABI do contrato, o endereço, o nome da função e os argumentos. E é isso aí que a gente vai fazer. Então a gente vai começar passando o endereço. A gente tem esse endereço aqui no nosso outro arquivo. Vamos ver se a gente está expondo ele. Use balance aqui. Nós temos dentro de um arquivo de constantes, temos essa constante com o endereço do nosso token. ABI. Agora a gente vai precisar passar a ABI do nosso contrato. Aqui no Balance, a gente estava passando uma ABI do RC20, porque ela funciona também, porque o nosso contrato ele estende o RC20. Então a gente pode passar para as funções de RC20. Mas no caso do invite, é uma função que nós estendemos o RC20. Então ele não tem, essa função não existe dentro da ABI do RC20. Nós vamos pegar a nossa própria ABI, que inclusive é o ideal de fazer até nesse caso do Balance. Então aqui a gente volta para o nosso projeto, né, os nossos contratos. Vocês vão lembrar, a gente rodou um comando npx hard-hat compile, ele compilou nossos contratos e ele criou esses artefatos. Então aqui dentro da nossa pasta de artefatos, viemos na pasta contratos, dentro do nosso token, e abrimos esse JSON aqui. Dentro do JSON, tem a nossa ABI. Tem várias informações, como vocês podem ver aqui. Temos a ABI, que eu vou colapsar. Temos o resto. Mas a gente quer só a ABI. Então, vou copiar a ABI, pegar esse array aqui, vou copiar ele e vou colar lá no nosso projeto. Vou vir aqui na nossa página, no nosso arquivo, vou criar uma nova pasta chamada ABI e vou colar essa ABI aqui. Então, web3dev token abi.json e copiamos esse cara aqui. Mas eu lembrei que tem um jeito melhor de fazer isso. Em vez de nós criarmos o arquivo como JSON, a gente cria ele como um arquivo TypeScript, a gente exporta uma variável com essa ABI e a gente declara ela como uma constante. Dessa forma, o hook do Agami vai conseguir ler os tipos e vai tipar a função para nós. Então, vou primeiro mostrar desse jeito aqui e vocês vão ver o problema que ele gera de não tipar automático. Então, eu poderia importar ele aqui em cima. Então, vou importar token ABI dentro da ABI esse JSON aqui.
Então eu passo essa ABI para cá. Function name. Então olha o que acontece. Agora eu quero passar o nome da função, né? O meu autocomplete está ligeiro, ele já sabe que é o invite, mas se eu tentar o autocomplete do Visual Studio Code, ele não está mostrando nada, porque ele não está reconhecendo os tipos adequadamente. Então eu clico aqui para ele completar, ele não me mostra nenhuma opção. Então a gente vai fazer essa mudança que eu comentei, vai criar isso aqui como um arquivo TS, de TypeScript, vai criar uma nova variável chamada Web3DevToken ABI. Esse cara vai ser exportado e a gente vai falar que ele é uma constante. Então passa um asConst, quer dizer, isso aqui não vai mudar, nem o seu tipo, nem nada. Então a gente exporta, volta para o nosso arquivo aqui, e agora a gente importa ela. Opa, só quero o nome. Importa nosso function name. Quando eu tento o autocomplete do Visual Studio Code, ele já entende o tipo e nos diz aqui que a gente tem 3 funções que a gente pode escrever. Então olha como é muito melhor utilizar dessa maneira, né? A gente já tem uma coisa tipada e já vai completar. Nós queremos a função invite, que já está aqui, pegamos, e agora a gente precisa passar os argumentos dessa função. Então, quais são os argumentos? Os argumentos como é o próprio endereço. A gente pode verificar na ABI, por exemplo, a gente sabe de cabeça, mas que a gente vai olhar na ABI só para mostrar essa possibilidade também. Então, aqui dentro da ABI, a gente pega a função invite e a gente vê os inputs dela. Ela tem um input, que é o endereço que a gente está querendo convidar. Então, a gente precisa passar esse endereço nos argumentos. Esse endereço, ele está aqui dentro da nossa variável chamada InvitedAddress. Aqui ele está reclamando que o endereço é uma string, mas a gente quer um address. Então a gente pode falar que esse cara é address, porque a gente está fazendo essa verificação em algum lugar, né? Então, por exemplo, aqui a gente já está fazendo a verificação que é o endereço no botão. Se a gente não estivesse fazendo essa verificação aqui, a gente precisaria fazer dentro da função, para a gente garantir que isso aqui é um endereço de fato. Beleza? Então temos a nossa função configurada aqui. Dá uma olhada na documentação, novamente, o que ela vai retornar. Write contract async. Ele tem tudo isso aqui. Ele retorna uma promessa. A gente pode olhar dentro do pacote mesmo aqui. Ele retorna uma promessa com... Deixa eu voltar. Com a data do contrato escrito. Isso aqui está um pouco nebuloso. A gente vai ter que testar. Write contract as return. Bom, beleza. Vamos descobrir na mão aqui o que ele vai retornar. Então eu posso pegar esse data, vou esperar essa função, mas a gente tem que já entender o que está acontecendo quando a gente está chamando essa função. O que vai acontecer? O usuário vai receber o prompt da carteira para ele digitar essa transação. Então a gente está querendo escrever no contrato, a gente precisa digitar, a gente precisa assinar, né? Isso para realizar a transação. Só pegar um write result. Então a gente tem essa função. Eu vou dar um log aqui. Aqui o tipo está dizendo que ele está retornando o endereço. Isso provavelmente é o hash da transação. A gente já pode assumir que isso é o hash, porque é o resultado da transação. Então vamos chamar de transaction hash. Vamos dar um log nele. E vamos só mostrar ali na UI qual é o comportamento de quando a gente aperta o botão. Então vou pegar o endereço. Isso que deve falhar, porque é o mesmo endereço que o meu, mas a gente já vai ver o que acontece. Então já deu um erro. Conforme esperado, temos um erro que a gente está tentando convidar a nós mesmos. Isso é uma condição lá do nosso contrato, né? Nós temos um revert que deixa claro que isso não pode acontecer. E aqui a gente tem 2 opções. A primeira opção seria pegar esse erro e tratar. Uma opção que eu acho melhor é a gente nem deixar o usuário prosseguir se tiver essa condição.
Então, se ele está tentando convidar ele mesmo, a gente nem deixa ele prosseguir. Então, a gente precisa, primeiro, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o endereço do cara que está conectado e o endereço que ele está tentando convidar. Então, a gente pode passar para esse invite panel aqui o endereço do usuário que está conectado como uma prop. Então, a gente já está recebendo esse address nesse connected home e a gente vai passar isso para o nosso panel. Então, ele vai receber isso como prop, invite panel props. Então, address do tipo address. E aí, da mesma forma que a gente desabilita o botão, a gente pode, por causa do endereço, a gente pode desabilitar também aqui. Então, a gente vai fazer um check. Is trying to invite itself. Então, está tentando se convidar. Basicamente, a gente vai pegar os dois endereços e vai comparar se eles são iguais. Eu vou normalizar os dois. Vou transformar os dois em lowercase para garantir, né, que não tenha nenhuma discrepância. Eu vou comparar. Se eles forem igual, a gente vai desabilitar o botão. O usuário não vai poder prosseguir para a gente já evitar aquele erro que a gente teve ali. Address is undefined, porque a gente não está passando aqui, mas a gente vai passar já. Então, beleza. Então, F5. Show de bola. Vamos tentar nos convidar. Não pode, não deixa. Isso pode ser um pouco confuso para o usuário, né? O usuário pode ter preenchido o campo e o botão ainda está desabilitado e não está mostrando nenhum erro. Então, uma melhoria que a gente pode fazer aí num próximo encontro é já mostrar o erro aqui. Você está tentando convidar a si mesmo. A gente pode fazer essa porque essa aqui é rapidinha. Então, já vamos colocar aqui na UI. Então, se ele está tentando se convidar, ele vai botar um P. Você não pode convidar o seu endereço. Então, que o usuário já fica sabendo. Nossa, ficou muito feio isso aqui, né? Então, além do flex, aqui a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer fica sem coluna e vai dar um row gap. Então, vai ficar... Ficou mais feio, né? Mas tudo bem. A ideia não é deixar bonito nesse primeiro momento, mas também um pouco menos feio do que tá, né? Dar um paddingzinho aqui só pra sair. Então, beleza. Então, o usuário não pode convidar mais seu endereço. Então, ele vai ter que convidar um outro endereço. Vou marcar um endereço aqui dentro do meu MetaMask. Vou pegar esse cara aqui e vou tentar convidar ele. Cliquei em convidar, apareceu o pop-up do MetaMask. Com o pop-up do MetaMask, onde a gente assinaria para continuar a transação. Então, eu queria mostrar para vocês o que acontece, né, quando a gente clica aqui e o porquê que é importante de a gente botar aqueles estados aqui no meio do caminho, né, que eu comentei, por exemplo, esperando a assinatura, mapeando essa parte do fluxo, porque o que acontece? O usuário clica, o pop-up aparece, mas ele não necessariamente vai clicar em confirmar, ou ele pode rejeitar, ele pode não clicar nada. Então é importante que a gente bloqueie a UI para ele não vir aqui e clicar de novo. E aí ele está com duas transações abertas. E aí o fluxo começa a ficar meio zoado, porque tem duas transações acontecendo e tudo mais. Então é importante a gente bloquear para garantir essa unicidade da transação. Então, já vimos aqui também que tem um erro que quando o usuário rejeita, esse erro, ele está jogando o erro e a gente não está pegando esse erro, então está quebrando a aplicação. Vamos fazer aqui, ó. Vou convidar, vou rejeitar, está crashando a nossa aplicação porque a gente não está tratando o erro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tratar o erro geral para garantir que a aplicação não quebre. Pelo menos a gente vai passar um try catch aqui, vai tentar fazer isso. Caso dê erro, a gente vai dar um console error no erro. Isso também seria a gente vai passar um toast depois para ficar mais bonitinho, mas agora a gente só quer pegar esse erro e não deixar crashar. Então, vou pegar esse outro endereço aqui. Cliquei em convidar, posso rejeitar, não está crashando, estamos só
logando esse erro que seria mostrado na UI para o usuário, né? Falando o que aconteceu. Então, beleza. A gente já consegue iniciar a transação, mas a gente não está tratando o load. Então, a gente vai começar a adicionar essa parte do fluxo aqui. Já temos o prompt, né? Estamos pedindo para o usuário assinar. Tratamos o erro já, quando ele rejeita a transação, e agora a gente precisa fazer essa parte aqui. Então, está faltando adicionarmos o estado de esperando a assinatura, esperando a transação acontecer e quando a transação acontece com sucesso. Então, bora lá adicionar no nosso código. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, a partir do momento que a gente chama a função, a gente já sabe que ele vai pedir o prompt do MetaMask. Então, a gente pode já falar que o estado da aplicação é que está esperando a assinatura. E depois vai ter essa função, o usuário vai estar vendo o pop-up e a gente vai esperar até que tenha o hash. Então, a função foi chamada, veio o hash da transação, nosso estado da aplicação vai passar para qual? Vai passar para o esperando a transação ser adicionada. Então, a gente vai setar o nosso estado esperando o recibo da transação. E como é que a gente espera o recibo da transação? Tem uma função também do Agami do Vine especial para isso. Ela se chama Wait for Recipient. Transaction Recipient. Essa aqui. Ela recebe o hash da transação e espera por ele. Então, ela fica lendo os blocos até ela perceber que essa transação foi incluída. A partir do momento que ela foi incluída, ela retorna essas informações aqui. Então, vamos chamar ela. Ela também, salvo engano, ela também é exposta dentro do Agami, dentro do core. Também. Isso aí. Então, vamos pegar agora nosso transaction hash, vamos pegar o recipiente. Ô, Arthur, Oi, quando você importa do Agami ou importa do outro ali, como é que é o nome do outro? Perdão? Eu sempre do confundo. Vine. Do Vine. É a Vine, mesma Vine. coisa? É a mesma coisa. O Agami utiliza o Vine e ele só reexporta. Ah, perfeito. Inclusive, se a gente olhar aqui a documentação, por exemplo, aqui a documentação do Agami, né? E a gente vem aqui embaixo, eles já dão a função que eles estão reexportando. Então, eles mesmos já falam que eles estão exportando essa do Vine. Então, é a mesma coisa. Não, beleza. Eu pensei que ele adicionava algum comportamento e tinha alguma diferença, mas beleza. Não, é a mesma coisa. O que ele faz, geralmente, é que ele expõe em forma de hook as coisas do Vine, né? Então, por exemplo, esse use write contract, ele vai utilizar várias coisas do Vine e daí ele vai adicionar em cima, nos hooks. Mas as funções em si são as mesmas. Não, beleza. Obrigadão, cara. Então, a gente vai dar um wait for transaction recipient do Vine Actions e vai passar. Eu acho que não é essa aqui, não. Não é do Vine Actions. Vou pegar aqui. Por que ele não está exportando? Qual é a função? Wait for transaction. Tá. Essa é a diferença. Na verdade, o Vine ele vai não expõe essa função diretamente, ela é uma função do public client. Então a gente poderia pegar o public client e chamar. A gente até fez aqui numa outra parte do código utilizando o public client. Então o que a gente fez? Que a gente criou o cliente e chamou a função. Mas eu acho mais interessante a gente já importar direto, se for possível, e daí fica um pouco mais sucinto aqui. Ver se tem o Agami Core instalado. Então, wait for transaction recipient, a gente pega lá do Agami, que está exposto diretamente. A gente chama essa função, wait for. A gente vai voltar aqui só para pegar a nossa configuração, vamos ter que exportar. Então, quando a gente chama uma função do Agami Core ali, a gente precisa passar a configuração da nossa aplicação como o primeiro argumento. Então, a gente pode chamar aqui config. E depois o hash. O hash provavelmente vem no
aqui no hash, transaction hash. Tem mais algumas opções que ele dá aqui, por exemplo, qual o chain ID, qual o número de confirmações, o retry e tudo mais, mas a gente não precisa. O que é obrigatório é o hash que a gente está esperando. Então a gente está esperando o nosso transaction recipient, nosso recibo da transação. Quando a gente tiver ele, a gente passa para a nossa parte do nosso fluxo aqui. Então, estamos esperando essa transação. Deixa eu só confirmar aqui qual é o retorno em caso de erro. Então, usage return type, ele devolve um recibo. O recibo contém as informações, incluindo o hash, o número do bloco, quanto foi usado e o status da transação. Então, success se ela foi executada, otherwise reverted, se ela foi revertida. Então, a gente pode pegar o nosso recibo aqui e fazer esse check. Então, vamos só voltar aqui no nosso desenho. Ela pode ter sucesso ou falha. A gente vai tratar a falha primeiro. Então, se essa transação reverteu, então a gente vai fazer esse check aqui. Transaction recipient. Isso aqui está errado. Receipt, tá certo. Se o status dessa transação reverteu, a gente teve um erro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um erro. A gente poderia setar o estado, mas o que a gente vai fazer aqui com o estado de erro? A gente vai generalizar os nossos erros e setar o estado de erro lá dentro do nosso catch. Então, aqui a gente basicamente vai jogar um erro. A gente pode dar um throw error, transaction reverted. Deixa eu ver na documentação se ele, por acaso, ele explica o motivo da transação ter revertido ou não. Aparentemente, não. Ele gera os logs, talvez provavelmente dentro dos logs a gente consiga pegar, depois a gente pode tentar ver se a gente consegue dar um detalhe a mais para o usuário do que o porquê a transação reverteu. Deixa eu só conferir. Teria esses logs, eu vou dar só um console log só para a gente. Então, a gente tem o recibo e pode ter os logs, mas no momento a gente basicamente vai dar um erro bem genérico, falando que a transação reverteu, e vai parar a execução da nossa função. Então, essa parte do fluxo aqui de baixo está feita também. E temos a parte de sucesso. Então, a parte de sucesso, a gente vai mostrar o sucesso. Temos a nossa transação aqui. Novamente, vou usar um alerta só para efeitos, mas imagine que isso é um toast, um modal bonitinho. Convite enviado com sucesso. E aí, o que a gente precisa fazer na nossa UI depois que convidou com sucesso? Então, imagina o cara veio aqui, preencheu o usuário, endereço, convidou, a transação rodou com sucesso. Ele vai ver lá o alerta que foi com sucesso. A gente vai limpar esse campo e vai resetar o estado do nosso fluxo para idle, ou seja, ele pode começar outro convite. Então, vamos adicionar isso. Convite enviado com sucesso. Set invited address para vazio. Nosso fluxo. Nós vamos temos o transaction successful e depois passaremos para idle, né? Porque ele pode querer invitar outro. Isso é um pouco de decisão de produto, por exemplo, a gente poderia mostrar um certinho aqui na UI e um botão de convidar outra pessoa, aí ele reseta o fluxo, ou ele pode resetar direto. Eu acho que a gente pode simplificar e tirar esse transaction successful aqui e simplesmente reiniciar o fluxo. E o usuário já poderia convidar outra pessoa. Então, temos o nosso fluxo aqui. Esperando a assinatura, o usuário assina, a gente espera o recibo, caso reverta, a gente joga um erro, caso dê tudo certo, a gente mostra que o convite foi feito com sucesso e reseta o nosso estado e o endereço ali. Então, bora tentar rodar essa aplicação. Eu vou conectar, deixa eu pensar aqui que eu tô sem esse endereço está sem Ethereum, mas esse cara deve ter Ethereum.
esse aqui. Então, esse cara tem vários Ethereums aqui, né, na nossa blockchain local, mas ele ainda não é convidado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um script lá no nosso... Vai rodar o nosso script para convidar ele também. Então, a gente vem aqui e passa esse endereço com o endereço que a gente quer convidar. Então, a gente vai rodar nosso script chamado interact novamente. Ele foi convidado, já atualizou, ele pode convidar outro usuário. Então, vamos testar o nosso fluxo aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui. Eu vou conectar só para mostrar que ele realmente não tem o balance, ele não foi convidado. E vou voltar para ele aqui. Vou dar só uma notificação. Aí, se eu perder o endereço, eu posso pegar aqui no meu console. Então, temos esse endereço e inicio a transação. Mas antes, já vamos dar uma melhorada aqui. O botão ainda está ativo, né? A gente não adicionou aqueles checks que eu comentei. Então, vamos voltar aqui para o nosso button e vamos desabilitar ele caso o nosso estado seja aqueles que nós comentamos. Então, vamos pegar aqui o Transaction Invite State. Então, a gente vai desabilitar sempre que estiver esperando a assinatura ou estiver esperando o recibo. Então, que o código está levemente duplicado, a gente pode já dar uma melhoradinha. Então, a gente tem esses dois estados, né, que a gente precisa desabilitar o botão. Então, a gente pode chamar esses caras de disabled states. A gente passou um array com os estados que estão desabilitados e a gente basicamente faz um check aqui se o nosso disabled states, se ele inclui um dos invited states. Então, se o nosso state for um dos estados que estão declarados aqui nessa array, ele vai desabilitar. E aí a gente consegue controlar facilmente adicionando ou tirando estados desse array. Então, vamos pegar aqui o endereço, convidar, beleza, já está desabilitado o nosso botão. Temos a mensagem aqui e vamos confirmar. A transação vai ser bem rápida, porque na blockchain é tudo local, tudo roda muito rápido, mas numa outra blockchain isso levaria alguns segundos. Então, depois eu adiciono um delay para mostrar. Mas aqui, então, a gente confirma e convite enviado com sucesso. Nosso endereço lá deve ter recebido o convite. Vamos verificar se ele recebeu. Então, New UA recebeu um convite, já pode assinar a mensagem e ver os posts, e também pode convidar outros usuários. Então, temos o fluxo de convidar usuários aqui na nossa aplicação. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer agora, vou adicionar só um wait for aqui, só para ele dar uma sensação de mais real de como seria. Então, aqui a gente vai esperar. A gente vai esperar uma nova promise com um timeout de 5 segundos. O que basicamente a gente vai fazer é travar a execução aqui por 5 segundos, até ele resolver essa promessa e ele vai seguir para a próxima página, para a próxima parte do fluxo. Então eu vou pegar agora e vou convidar essa outra conta aqui. Pego o endereço dele, deixar salvo aqui. Venho para convidar. Confirmo a transação e está rodando. Então, isso está meio estranho, né? Que ficou esses segundos ali que o usuário não viu nada. Então, a gente também teria que adicionar um loading bacana, né? Ou pelo menos alguma coisa na UI que reflita o estado da transação ali. A transação a gente está esperando, mas o usuário não está vendo nada. Então, a gente já pode adicionar também algo aqui. Isso aqui a gente pode tirar fora, a gente não vai usar. E aqui dentro do nosso painel, a gente vai mostrar uma mensagem aqui. Vamos pensar o que a gente pode mostrar. Vou mostrar um loading, novamente, sim, bem simples, só para o usuário saber o que ele está esperando. Então, basicamente,
Se o estado da transação é que a gente está esperando o recibo, a gente pode falar para ele que aguardando a confirmação da transação. Então vamos convidar mais um endereço aqui. Esse é o último convite que esse endereço pode fazer, depois ele não pode convidar mais por causa do nosso limite lá. Então beleza, convidei. Confirmei a transação e estamos aguardando confirmação da transação. Tempo lá, ela foi confirmada, recebeu o pop-up de sucesso, deu um OK, limpou o input field. Então, basicamente, a gente já tem um fluxo aí funcional, capaz de convidar o usuário, mas a ideia aqui é que o processo de criação de um fluxo para uma transação na blockchain de contratos é mais ou menos sempre isso. Você precisa mapear esses estados, alguns estados vão ser sempre o mesmo, então, questão de iniciar a transação, o prompt da assinatura, esse tratamento de erro de não assinar e assinar, esperar a transação ser adicionada. Isso aí vai ser o mesmo para qualquer transação que você escreva no contrato. Então, esse código aqui ele pode ser utilizado como base para qualquer tipo de transação que tenha. O que vai mudar são alguns detalhes que aí são pertinentes ao contrato, né? Por exemplo, a gente está desabilitando o campo, a gente está botando o balance, o check já antes, porque isso é uma particularidade do nosso contrato. Outra particularidade que a gente tem é que o usuário só pode convidar 3 outros endereços, né? Então, se a gente tentar convidar mais alguém aqui, essa execução não vai funcionar. Então, vamos tentar. Vamos ver o que acontece. Já reverteu. Então, já temos esse erro. E aí, também uma decisão um pouco de produto, a gente poderia já fazer essa leitura antes e desabilitar o botão. Então, mostrar para o usuário, você já convidou 3 pessoas, não pode mais convidar outros. Então, isso também são decisões de produto. Como é que a gente poderia ler? Da mesma forma que a gente está lendo lá no nosso use balance. Por exemplo, aqui, né, nós temos esse hook chamado use balance. Eu poderia adicionar ele para trocar o nome dele para use web3 token. E a gente vai não só ler essa informação, como a gente vai ler também o número de invites. Então eu vou trocar aqui as ABIs, né, passar a ABI certa. Token ABI. E vou chamar essa função de novo. Invite count. E olha como é bom ter a ABI, né? Então, eu venho aqui e ele já me dá o complete de quais as funções eu posso chamar. Então, eu quero o invite count. Ele precisa receber algum argumento. Posso clicar, fazer o double check lá na nossa ABI. Quero get invite count. Ele precisa de um input, que é o endereço. E ele vai devolver quantos invites aquele endereço já fez. Então, ele está aqui. Eu posso retornar. Também vou alterar o nome para ficar mais preciso. Então, vou chamar de balance off. Esse cara aqui. E aqui onde eu estou chamando, eu posso só pegar o balance off. Também posso pegar o invite count, que eu tiro fora. E eu mostro aqui na tela o número de convites que o usuário já fez. Então, você já convidou. Então, você já convidou o número de pessoas que ele já convidou. Esse valor pode ser undefined. Eu vou passar um zero aqui para ficar mais tranquilo. Por exemplo, você já convidou, não está mostrando, ele está undefined por algum motivo. Tentar descobrir o porquê. Get invite count, a ABI, o nosso token, a função e o endereço. Vamos dar um log aqui só para confirmar que esse valor é válido ou se ele está retornando undefined mesmo.
Ah, tá. Certo. Então, aqui um erro de tipo que eu cometi. Por quê? O invite count, ele é um big number. Então, ele é um big number ou um indefinido. E o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei renderizar esse big number ou indefinido, né? O indefinido eu tratei passando esse zero aqui, né? Então, se ele é indefinido, ele mostra zero. Mas eu não tratei o big number, o big int. E o navegador não vai saber renderizar o big int. O big int é um tipo novo do JavaScript. Então, a gente precisa converter ele. Então, a gente pode passar ele para string. E aí, você já convidou o 3. Então, aqui tem o número de convites que o usuário já fez. E aí, com esse número de convites, a gente poderia simplesmente bloquear o convite, falar que ele já não tem mais convites, tudo mais. Beleza? Beleza. Arthur, então basicamente com contratos a gente trabalha como se a gente estivesse fazendo uma chamada para uma API da vida, Uma request e API. response o tempo todo, né? Aham, exatamente. Tranquilo. Muito parecido. O que eu considero vamos dizer, a principal diferença é que você tem esse passo a mais aí de verificar também se a transação deu certo ou não, né? Você pode, vamos dizer, então, assinou, chamou a API, dá para dizer isso. A API também, né, tem sucesso e falha. É bem parecido. Aí você tem esse passo extra de assinar. Não, tranquilo. Que seria como também se uma API, sei lá, fosse o processo de login, né? Ele gera um token da Também, vida e manda, né? A também. diferença é como se a gente estivesse fazendo o login toda vez, né? Porque toda vez a gente Toda, assina, tem né? que assinar, toda Isso. vez você vai precisar assinar a transação na blockchain. Então, tem esse passo a mais, né? Uma particularidade a mais. É, alguma coisa que eu percebi aqui que a gente pode melhorar. Então, aqui dentro do nosso hook, a gente está realizando a leitura de duas variáveis, mas é no mesmo contrato. E a gente está chamando ele duas vezes. E o Agamis põe um hook para leitura de mais de um contrato. O nome é o mesmo, só que no plural, então é use read contracts. E você consegue passar os parâmetros e ler tudo na mesma. Então a gente vai fazer essa melhoria aqui. Então a gente vai lá na documentação, eu sempre gosto de ir na documentação, até para mostrar para vocês um pouco das informações da documentação. E a gente vai utilizar esse hook chamado use read contracts, que é o hook para fazer a leitura de vários métodos no contrato. E como é que ele funciona? Ele é um pouquinho diferente. Ele recebe como argumento uma propriedade chamada contracts, e esse contracts recebe um array com todos os contratos que eu quero chamar. Então a gente vai fazer essa mudança agora. Então a gente vai comentar isso aqui, vai chamar um novo. Então use read contracts e vai passar o contracts com essas informações. Então contracts, só para deixar claro, o contract, cada leitura que a gente quer fazer, ele é um novo item nesse array dentro do contracts. Então, se for o mesmo contrato, a gente vai ter que repetir as informações, igual aqui no exemplo que ele está dando. Ele está passando essa configuração várias vezes, né? 2 vezes. É por isso que ele botou essa configuração dentro de uma variável nova. E a gente vai fazer a mesma coisa, porque a gente quer fazer 2 leituras naquele contrato. Então, a gente vai criar essa nova variável aqui chamada Web3 Token Config. E a gente vai passar a ABI. Então, nossa ABI é essa aqui. Nosso endereço é esse aqui. E nós vamos reutilizar essa config. Então, primeira coisa, a gente passa a config. E aí, a gente basicamente precisa passar o nome da função e o argumento da função, se ela tiver algum. E é o que a gente vai fazer agora. Então, nome da função, a gente quer o balance off. O argumento, a gente quer o endereço. O que está faltando? ABI address. Talvez passar um const. Const. Era isso. Então, mesma coisa. E aí a gente passa de novo, mas dessa vez a gente quer ler o invite count. Get invite count. E o resultado, a gente pode verificar aqui o retorno. E a gente tem várias informações no retorno. A gente tem os dados, o erro, quando
foi, se está fazendo fetch, tudo mais. Então a gente vai pegar aqui, vai desestruturar o data e vai dar o log. Eu vou comentar isso aqui porque quando a gente lê aqui em batch, ele muda um pouco. Quando a gente lê vários juntos, eu vou até dar o log para mostrar para vocês. Mas basicamente o balanço, a leitura, ela vem tudo num array. Então eu vou só fazer uma. Não, aqui só rapidinho, só para não quebrar muito. E aí temos o data, a gente está dando um log aqui nesse data. E a gente vai ver aqui a verificação. Então a gente está lendo, né? Lá a gente passou um array de contratos. E a gente está lendo e o nosso resultado está voltando um array de respostas também. Então a gente precisa fazer um tratamento um pouco diferente do que a gente fazia antes, né? Que a gente tinha todos esses detalhes aqui que não temos mais. No nosso caso, que a gente está lendo o contrato com o balance off, é muito melhor utilizar desse jeito, porque a gente vai precisar dessa query key aqui para fazer a invalidação, né? Para a gente ficar atualizando a todo bloco. Mas como o intuito é mostrar essa outra possibilidade, principalmente casos que você só precisa dos dados, a gente vai fazer isso aqui mesmo. Então vamos pegar aqui o resultado, o meu data, e eu vou fazer uma desestruturação desse array data. Então o primeiro resultado é o balance off e o invite count é o segundo. Como a gente pode verificar aqui no nosso log, o que vem dentro? Vem o status e o resultado. Então vamos pegar aqui balance off e aqui invite count. Então dentro desse cara aqui vai ter um status e dentro desse outro cara aqui vai ter o status e o result. Aqui ele está tipado como N, então aparentemente tem alguma coisa que não está legal aqui. Ele deveria saber esse tipo para a gente utilizar tipado já. Vamos ver se a documentação fala alguma coisa. Está passando como const, o result. Tá. Vamos dar um Google aqui só para conferir. Ninguém respondeu ele. Bom, aparentemente já era para estar tipado pelo que ele está falando aqui. Ele não está pegando. Interessante. Mas enfim, a gente depois volta com calma para olhar a tipagem. Mas o que a gente vai fazer é basicamente pegar o balance off aqui e o result. E a mesma coisa para o invite count e o result. E isso aqui deve nos gerar os mesmos valores que tínhamos antes. Então, balance de 1 e 3 pessoas convidadas. Isso aqui funciona também. Mas como eu falei, um problema que a gente tem aqui, a gente não tem a query key para invalidar a nossa query e ficar relendo o balanço toda vez. Então, a título de informação, isso aqui é legal, mas é melhor para o nosso uso, caso de uso. Alô? Damon? Bom, esqueceu aberto o microfone. Acho que a gente vai ter que silenciar eles. Pô. Eu vou dar eu dei um server mute aqui nele, depois espero não esquecer. Mas beleza, então como eu falei, a ideia era mostrar para vocês essa possibilidade de ler vários
contratos no mesma chamada da função. Isso aqui é interessante em casos que a gente não precisa fazer a invalidação da query e tudo mais, mas nesse caso a gente precisa. Então, aqui eu vou fazer a utilização que a gente estava fazendo antes. Então, beleza, segue funcionando aqui. Bom, de maneira geral, galera, o que eu queria mostrar hoje era esse fluxo aí da transação, né? Então, poder escrever no contrato, fazer a gestão da transação. Não é simplesmente só escrever, né? Mas é esse fluxo do usuário e também tratar alguns erros que a gente já sabe que vai acontecer para não deixar o usuário quebrar a aplicação ou ele ter esse erro aí de uma forma que não seja explicativa. Então, a gente já está fazendo esses tratamentos do fluxo. Então, por isso que é importante desenhar o fluxo primeiro para saber quais vão ser os pontos que tem que ser tratados. Então, vamos só rodar mais uma vez aqui com outro. Deixa eu enviar um pouco de Ethereum para alguma conta aqui. Que eu estou enviando na minha dentro da carteira. Não recebi. Recebi. Então, nosso fluxo aí. Um erro aqui que eu percebi que pode acontecer. E se a gente tentar convidar alguém que já é convidado, o que vai acontecer? Pode olhar lá nosso contrato. Então, no nosso contrato, a gente tirou esse check aqui, porque esse check está errado. Balance to maior que invite amount. Esse check tá... No momento, ele não tem nenhum check, então a gente vai poder convidar o usuário de novo. Isso não vai dar nenhum erro. Então, tudo certo. A gente poderia restringir isso? Poderia. Mas acho que não é interessante nesse momento. Vamos só realizar nosso fluxo aqui. Temos o convite, temos o tratamento lá, temos o nosso loading enquanto a gente espera o recibo. E aí a transação é adicionada, incluída, e está feita a transação. Temos o hash aqui. A gente está rodando a blockchain local, a gente não vai conseguir acessar, né? Mas se nós estivéssemos rodando na Arbitrum, a gente poderia vir aqui no ArbScan, passar o hash e a gente veria as informações da transação da mesma forma que a gente está vendo isso aqui. Vamos ver, acho que talvez próximo encontro, fazer o deploy desse contrato e dessa aplicação na Arbitrum, e aí a gente pode até realizar as transações numa blockchain real. Pera, Mas, numa manda aí. blockchain real ou a gente vai ter, tipo. É porque isso é uma das paradas que me pega também, o Arthur. É justamente isso, tá ligado? A gente tem a blockchain nossa local, correto? Uhum. E aí, tem gente. Tipo assim, como eu sou número dessa parada, o que os caras têm, né? Tem gente que tem testnet. Aí, mas só que na minha cabeça, eu teria que ter um jeito de eu rotear a minha blockchain local, tipo, com o ngrok da vida, de eu expor ela de algum jeito ali pela minha porta, e eu precisar validar isso pros outros. Porque uma das coisas que mais me pegam nisso é, se eu fizer um trabalho de portfólio para me adicionar no meu portfólio, como que eu coloco online? Como é que eu subo num Heroku da vida? Boa. Então, você tem a opção de usar alguma testnet ou utilizar uma net muito barata como a Arbitrum. O melhor seria utilizar uma testnet porque você consegue o que a gente chama de falsete, que é basicamente você consegue ganhar créditos, né, tipo Ethereum naquela rede. Então a melhor forma é utilizando uma testnet. Deixa eu abrir umas aqui que eu acho interessante. Então, a Arbitrum tem a nova, se eu não me engano. Pô, a Sepolia, tem a Ethereum Sepolia também, que é a testnet da Ethereum. E a minha recomendação é que você fazer o deploy nessa rede aqui, e aí qualquer pessoa vai poder testar de boa. Você não precisa nem se preocupar com o deploy, né? Então, peraí. Então, só pra ver se eu entendi. Eu faço o deploy pra uma dessas testnet da vida, e aí a Isso, pessoa. E aí, meio que, ao invés de eu vou trocar o número do meu contrato, para, em vez de bater na minha blockchain local, pra usar o da Arbiscan da vida. E aí, por debaixo dos perfeito. panos, ele mesmo conecta na própria rede? Isso, aí quando o usuário vier usar, você pode definir aqui, né? Por exemplo, aqui, deixa eu até voltar o código para te mostrar. Quando a gente criou nossa aplicação, esse provider aqui, a gente escolheu Uhum. quais blockchains o usuário poderia se conectar.
Então vamos dizer que você só quer que ele se conecte na Arbitrum Sepolia, né, que é a testnet. Uhum. Tu vem aqui, passa só a Sepolia. Na hora que ele aplicar, que ele entrar na aplicação aqui, ele já vai estar na Sepolia, Entendi. E aí eu fiz o que é onde você deploy. deploy lá. Uhum. Isso. Entendi. É, Não, é perfeito. onde A você... gente vai chegar a fazer isso aqui? Né? Sim, a ideia é fazer o deploy aí numa... Aqui, ó, só para mostrar o exemplo, né? Eu voltei, então Uhum. a minha aplicação pode ir na Base, Arbitrum e na rede local, mas eu estou conectado na Sepolia. E o que a Uhum. aplicação já mostra aqui que a rede está errada. Então, eu Entendi. poderia tratar a UI aqui para, tipo, nem mostrar a UI, falar assim, conecte-se na rede certa. Uhum. Mas aí a hora que o cara se conectar na rede que você fez o deploy, já vai conectar com o teu contrato que está deployado na rede que for, né? Entendi. Não, beleza. Mas sim, a Aquela parte de ideia... troca de rede, é da própria MetaMask isso? Essa Esse, aqui, esse, né? Esse tipo esse é assim, do... aquele botão. Esse modal aqui é do Rainbow Kit, mas aí Uhum. ele faz a MetaMask fazer o pop-up aqui para trocar, né? E você pode Ele trocar chama, também né? dentro da MetaMask direto aqui, ó. Então eu troquei para Arbitrum, ele já reflete lá no... Troquei para Ethereum. Ethereum não é suportada pela nossa aplicação, já mostra que ela não é. Entendi. Então isso é como se fosse uma ferramenta de desenvolvimento mesmo. Você diz esse botão aqui? Não, É isso? não entendi a Não, eu pergunta. digo, por exemplo, tipo assim, esse botão aí, esses 3 botões, o Uhum. ID da nossa carteira, o endereço da nossa carteira, quanto até o nosso saldo que tá ali em cima, isso tudo é de dev, né? Não, ela vai Não? aparecer em produção também. Vai aparecer em Ela, produção essa, também? porque, tipo, imagina que você é um usuário, né? Vou mostrar a aplicação que eu trabalho, por exemplo. Essa é a aplicação, eu trabalho na Brahma, né? Nós temos o Uhum. console. Então, o que o usuário vai fazer aqui? Ele vai se logar e ele vai ver. A gente adicionou algumas possibilidades, a gente pode fazer o login com e-mail, não só com a carteira, mas aí tem o endereço dele, né? Então, eu sei qual é o endereço que eu estou conectado e eu posso sair fora ou eu posso trocar de blockchain, né? A nossa blockchain, Entendi. a nossa aplicação aceita todas essas blockchains aqui, então o usuário pode trocar aqui. Então, é útil para o usuário, né, que isso apareça, porque o usuário, de maneira Entendi. fácil, ele sabe o endereço dele, ele sabe qual a blockchain que ele está conectada, então Não, entendi, ele agora pode ficou fazer. perfeito. Tava achando que aquela dali era tipo uma ferramenta, tipo de desenvolvimento, tipo o React DevTools ou Aham, um entendi. Não, não, gerenciamento listado que tem. Boa. é realmente para o usuário, né? Porque aqui a UI está um pouco feia, fica um pouco confuso, mas isso é importante para o usuário ele ter essa visão de qual conta ele está conectado, qual blockchain ele está conectado. Beleza, cara, perfeito, mano. Porra. Vai Fechou? clareando, as coisas vai ficando, cada semana as coisas vão ficando mais Sim. claras. Normal, é isso aí. Qualquer dúvida é só ir perguntando, pode mandar mensagem no privado, não tem estresse. Boa, mano. Boa. Obrigado mesmo. Tá bom, mas era isso aí, galera. O foco principal da aula de hoje era realmente de montar esse fluxo para escrever a transação na blockchain. A gente fez, o usuário é capaz de convidar um outro usuário para o nosso fórum, né? Apesar de a UI estar meio caidinha ainda, a gente eventualmente vai deixar bonita. Ela é funcional, o usuário tem aí todos os estados, ele tem o tratamento de loading, de erro, de sucesso, e ele consegue escrever no contrato e convidar outro usuário para o nosso fórum. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar antes de a gente encerrar? Não? Então, Não é bem uma dúvida, mas uma dica mesmo. A gente podia usar o Chat CN lá, né? O que você acha, hein? Eu sei que você falou que você queria usar o cara, Chakra. pode ser, eu É porque o já Chat CN já eu já era, dei uma pô. lida na doc deles, mas eu nunca utilizei. Podemos utilizar, eu vou aprendendo a utilizar junto com vocês aí. Ele é Ah, muito simples e os componentes dele são bem legais, assim. Eu acho que, tipo assim, daria pra. Hoje em dia eles estão fazendo muito mais. Estão nessa pegada de muito mais, assim, você aplicar as lógicas mesmo, se preocupar menos nessa questão de UI. uhum, sim. Então. É Porque bem isso é bem uma das bonito. coisas que me pega muito, é desenvolver algo bonito, sabe? Umas telas legais, um Aham. design maneiro. Eles já dão até os blocos aqui para você. Uhum. Entendi. E tem o V0 Então também, pode você já ser, usou o pô. V0?
da Vercel para gerar Aham. sozinho, né? Eu acho que eu usei uma vez, não curti muito e larguei. Mas Agora ele tá melhor. ah, vamos ver o código aqui. Não, pode ser, por mim não tem galho nenhum. É qualquer uma, gente. O que eu nunca usei, mas eu aprendo ao vivo aí com vocês, a gente vai fazendo junto. Boa. Fechou então? Isso aí. Muito obrigado, galera, pela presença de todo mundo. Dessa vez, respondendo o Jats ali, cara, infelizmente, na aula passada nós não tivemos a gravação. Eu estava numa correria muito sinistra aqui e a Ana também teve um problema de saúde, então eu acabei nem conseguindo falar com o Vini, que o Vini que está gravando hoje, e acabamos ficando sem gravação. O que eu vou fazer é subir o código mais atualizado, e aí vocês podem dar um pull lá e mexer por conta, como eu falei, mandar as dúvidas, tanto no PVT quanto no grupo ali. No grupo é melhor porque aí todo mundo pode ver a dúvida e ajudar a responder. Mas o meu privado também está aberto. Então, minha recomendação é que vocês deem um pull lá no projeto e vão mexendo por conta e tirando as dúvidas que a gente vai ajudando. E é o melhor jeito de aprender, cara, é botando a mão na massa, mudando, quebrando a aplicação, tudo mais. Não, show. Esse grupo de estudo tá show mesmo. O projeto tá andando muito bem. Obrigado. Massa, bom saber, obrigado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um bom resto de terça para todo mundo e um abraço. Até semana que vem. Valeu.